Existe uma mentira confortável que quase todo mundo acredita quando fala de narcisismo. A ideia de que o narcisista nunca perde, nunca sofre, e simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido. Só que isso não é verdade. E quanto antes você entender isso, mais poder você recupera. O sofrimento do narcisista não começa quando você briga, confronta ou tenta provar algo. Começa quando você some emocionalmente. É contraintuitivo, eu sei, mas é exatamente aí que algo quebra por dentro. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não entra em colapso por causa de você. Entra em colapso porque perde o espelho que sustentava o próprio ego. E o mais chocante é que esse sofrimento não é visível, não vira drama, não vira pedido de desculpa. É silencioso, lento e corrosivo. Se você acha que ele seguiu em frente ileso, fique até o final, porque o que acontece depois da sua ausência é algo que quase ninguém tem coragem de contar. Etapa 1. A quebra da validação constante. Quando o narcisista perde o espelho emocional, algo começa a sair do lugar dentro dele. Durante muito tempo, a identidade dele foi construída a partir da reação do outro, do retorno imediato, do olhar que confirma, da resposta que valida. No narcisismo, essa validação constante funciona como combustível emocional diário, quase como oxigênio psicológico. Quando isso some, não há alarme imediato, não há dor explícita, há estranhamento. É como entrar em um ambiente conhecido e perceber que algo essencial foi retirado sem aviso. Ele sente que algo mudou, mas ainda não consegue nomear o quê, e isso já gera um desconforto silencioso. A ausência da sua reação cria um vazio que não faz barulho, mas pesa. O narcisista espera resposta, espera ajuste, espera correção emocional. E quando não recebe nada, o cérebro entra em estado de confusão. Ele revisita mentalmente gestos, falas e situações recentes, tentando entender onde perdeu o controle da cena. Não é saudade, não é amor, é perda de referência. O narcisismo precisa desse retorno para se orientar, e sem ele surge uma sensação incômoda de estar falando sozinho. É nesse ponto que a mente dele começa a girar, buscando sentido onde não há mais acesso. Antes da dor, vem a desorganização interna. O narcisista sempre acreditou que bastava provocar uma reação para restabelecer equilíbrio emocional. Quando isso não acontece, surge uma inquietação que ele tenta ignorar. Pode parecer calma por fora, rotina normal, vida seguindo, mas por dentro existe um ruído constante. Ele sente que algo não responde mais aos comandos antigos. O narcisismo não lida bem com o silêncio porque o silêncio não valida, não confirma, não sustenta a imagem que ele construiu de si mesmo. É aqui que o desconforto interno começa de verdade. Não é sofrimento escancarado. É uma pressão psicológica discreta, mas persistente. O narcisista percebe que perdeu o espelho emocional que sustentava sua sensação de importância. Quando esse espelho some, sobra apenas ele com os próprios pensamentos, algo que sempre evitou. Essa quebra não acontece de uma vez, acontece aos poucos, corroendo a base emocional que ele acreditava ser sólida. Esse é o primeiro passo de um processo que ele não controla, mesmo que ainda finja controle. Etapa 2. A sensação de perda de controle. Depois que a validação some, o narcisista começa a sentir algo que sempre temeu, mesmo sem admitir: a perda de controle. Não é saudade de você, não é apego emocional genuíno, é a percepção de que ele não dita mais o ritmo, o humor, nem as reações do outro. No narcisismo, controlar é se sentir seguro, é saber exatamente qual botão apertar para obter uma resposta previsível. Quando isso falha, a sensação interna não é tristeza, é ameaça. Ele percebe que a dinâmica mudou e que pela primeira vez não está no comando do jogo emocional. O que mais incomoda o narcisista nesse momento é perceber que ele já não influencia seus estados internos. Antes, uma frase, um silêncio estratégico ou um gesto eram suficientes para gerar reação. Agora, nada acontece. Isso cria uma fissura psicológica importante, porque o narcisismo depende dessa sensação de poder para se sustentar. Ele começa a testar cenários mentalmente, imaginando o que poderia fazer para retomar o controle perdido. Revê padrões antigos, lembra de estratégias que funcionaram no passado, tenta prever movimentos,
mas tudo parece falhar antes mesmo de ser colocado em prática. Com essa impotência disfarçada, surge a irritação silenciosa. Não é uma explosão, é um incômodo constante, quase um zumbido interno. O narcisista pode aparentar normalidade, até indiferença, mas por dentro existe tensão acumulada. Ele não aceita bem a ideia de não ser mais relevante emocionalmente. O simples fato de perceber que você segue sem reagir gera frustração, porque desmonta a fantasia de controle absoluto que o narcisismo construiu ao longo do tempo. Esse é um ponto em que a mente dele começa a endurecer, buscando defesa. Aqui o narcisismo entra em modo de vigilância. Ele observa mais, interpreta mais, cria teorias internas para justificar o que está acontecendo. Pode pensar que é um jogo, uma provocação ou uma fase passageira, porque admitir a perda real de controle seria doloroso demais. Essa tentativa de racionalizar não traz alívio, apenas prolonga o desconforto. A sensação de poder escorrendo pelos dedos marca essa etapa com força, preparando o terreno emocional para algo ainda mais profundo nos próximos estágios. Etapa 3. O choque do silêncio. O silêncio atinge o narcisista de um jeito que confronto nenhum consegue. Discussões ainda alimentam o ego. Brigas mantêm o vínculo energético vivo, mas o silêncio corta o fluxo. Sem drama, sem explicação, sem troca emocional, ele se vê diante de algo que não sabe enfrentar. No narcisismo, o barulho emocional sempre foi uma forma de controle, e quando isso desaparece, sobra um espaço desconfortável que não pode ser preenchido facilmente. O silêncio não provoca resposta imediata, mas instala dúvida, e a dúvida começa a corroer por dentro. É nesse ponto que ele começa a se perguntar, ainda que de forma confusa, o que mudou. Não como alguém disposto a compreender, mas como alguém tentando recuperar terreno perdido. Ele revisita mentalmente atitudes passadas, relembra momentos em que o mesmo silêncio não existia, e tenta encontrar uma lógica onde não há mais acesso emocional. O narcisista não está refletindo sobre você, está tentando entender por que as regras antigas deixaram de funcionar. Essa falta de retorno quebra a previsibilidade que sempre sustentou o narcisismo. A ausência total de reação cria uma primeira rachadura real no ego. Não é uma queda visível, é um abalo interno. Ele começa a sentir que algo não responde mais à imagem grandiosa que construiu de si mesmo. O silêncio funciona como um espelho vazio, e encarar esse vazio gera incômodo. Sem validação externa, o narcisista é forçado a lidar com pensamentos que sempre evitou. Isso gera tensão, inquietação e uma sensação estranha de estar sendo ignorado, algo que o narcisismo interpreta como ameaça direta. Aqui, o impacto não é imediato, mas é profundo. O silêncio começa a ocupar espaço dentro dele, repetindo-se nos momentos de pausa, nos intervalos do dia, nas noites mais quietas. Ele pode até fingir indiferença, mas internamente a ausência de reação pesa mais do que qualquer palavra dura. Essa etapa marca o momento em que o ego percebe que não é mais o centro, e essa percepção muda tudo. Etapa 4. A comparação obsessiva. Quando o silêncio se prolonga, o narcisista entra em um terreno que ele conhece bem, mas que agora ganha outro peso: a comparação. Ele começa a te colocar lado a lado com outras pessoas, relações passadas, contatos atuais, qualquer referência que possa explicar porque nada mais gera o mesmo efeito emocional. No narcisismo, comparar sempre foi uma forma de se sentir superior ou no controle, mas aqui acontece o inverso. Nada parece funcionar como antes. Nenhuma interação desperta a mesma resposta interna, e isso começa a incomodar mais do que ele gostaria de admitir. Essa comparação não é consciente nem organizada. Ela surge nos detalhes do dia a dia. Uma conversa que parece vazia, um encontro que não empolga, um elogio que não satisfaz. Ele percebe que algo está faltando, mesmo cercado de pessoas. O narcisista tenta repetir padrões antigos, esperando resultados diferentes, mas a sensação é sempre a mesma: insatisfação. O narcisismo não sabe lidar bem com a falta de impacto emocional, porque sempre acreditou que poderia substituir facilmente qualquer vínculo. Com o tempo, essa insatisfação vira um ruído constante. Ele passa a medir tudo em termos de efeito,
de resposta emocional, de intensidade. E nada alcança o padrão que ele tinha com você, não por amor, mas porque ali existia controle, previsibilidade e validação garantida. Essa constatação não traz clareza, traz frustração. O narcisista começa a sentir que algo se perdeu definitivamente, ainda que evite dar nome a isso. O vazio deixa de ser pontual e passa a se repetir. Nesse estágio, o vazio se torna mais evidente, porque não há mais distração que funcione. Relações rasas, conversas rápidas e jogos emocionais não sustentam mais a fantasia de poder. O narcisismo começa a perceber que não é tão substituível quanto acreditava. Essa comparação obsessiva não fortalece o ego, ela desgasta. É aqui que a sensação de falta ganha corpo e começa a se transformar em algo mais profundo, preparando o terreno para a próxima fase. Se tudo isso que você está ouvindo até aqui faz sentido para você, é porque essa história toca em algo real. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava, porque entender o narcisismo ajuda, mas não é suficiente para sair do ciclo. Por isso, você precisa conhecer o e-book que está no primeiro comentário fixado. É um livro virtual simples, que você acessa na hora direto no celular e no e-mail, sem enrolação. Nele, eu explico passo a passo como quebrar a manipulação narcisista com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam no dia a dia. E ainda tem 2 materiais que complementam tudo isso. Um para te ajudar a identificar a linguagem secreta do narcisista e outro focado em reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. Depois continua aqui comigo, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais tudo isso. Etapa 5. A queda da autoestima disfarçada. Nesta fase, o narcisista começa a operar no modo mais comum do narcisismo, disfarçar. Por fora, ele sustenta uma postura de indiferença, até de superioridade, como se nada tivesse sido afetado. A imagem continua intacta, o discurso segue firme, mas internamente algo já não se sustenta do mesmo jeito. A ausência de validação prolongada começa a gerar uma sensação incômoda de diminuição, como se o brilho interno estivesse enfraquecendo. Ele não admite, nem para si mesmo, mas começa a se sentir menor do que antes. Essa queda não acontece de forma dramática. Ela é silenciosa e progressiva. O narcisista passa a duvidar do próprio impacto emocional, algo que sempre foi o alicerce do narcisismo. Pequenos pensamentos surgem, quase imperceptíveis, questionando se ele ainda é tão relevante, tão desejado ou tão poderoso quanto acreditava. Essas dúvidas não viram reflexão madura, viram defesa. O ego reage tentando se proteger, criando narrativas internas que culpam o outro, o momento ou as circunstâncias, qualquer coisa que evite encarar a própria fragilidade. O curioso é que quanto mais ele tenta fingir indiferença, mais essa sensação interna cresce. O narcisismo depende de reforço externo constante, e sem ele, a autoestima começa a oscilar. Ele pode buscar elogios em outros lugares, exibir conquistas ou exagerar histórias, tudo para compensar essa perda interna. São tentativas de inflar algo que já não se sustenta sozinho. Por trás desse comportamento, existe um medo silencioso de não ser mais suficiente para provocar reação em quem antes reagia. Aqui, o narcisismo entra definitivamente em modo defensivo, não por força, mas por insegurança. A dúvida sobre o próprio valor passa a acompanhar o narcisista nos momentos de pausa, mesmo que ele jamais confesse isso em voz alta. Essa queda disfarçada não destrói o ego de imediato, mas o enfraquece. É um desgaste lento, quase invisível, que prepara o terreno emocional para atitudes mais desesperadas nos próximos estágios. Etapa 6. A tentativa de reativação. Quando a queda interna começa a pesar, o narcisista tenta fazer o que sempre fez quando sentiu ameaça: reativar o vínculo. Não de forma direta, não com clareza, mas por meio de sinais sutis, mensagens indiretas e pequenos joguinhos emocionais. No narcisismo, esse tipo de abordagem serve para testar acesso, não para reconstruir conexão real. Ele lança algo no ar esperando uma reação mínima, qualquer sinal de que ainda existe influência. Um comentário ambíguo, uma lembrança fora de contexto, um gesto calculado que parece casual, mas não é. Essas tentativas não vêm acompanhadas de responsabilidade emocional.
Não há pedido sincero, não há conversa aberta. O narcisista apenas observa se ainda consegue mover algo dentro de você. O silêncio, nesse ponto, se torna ainda mais poderoso. Quando não há resposta, a frustração aumenta. Ele começa a perceber que perdeu algo que não sabe como recuperar. O narcisismo entra em conflito porque sempre acreditou que bastava puxar uma corda invisível para restabelecer o controle, e agora essa corda não responde. A cada tentativa frustrada, a dor interna se aprofunda. Não é dor de amor, é dor de impotência. O narcisista sente que está batendo em uma porta que não se abre mais. Isso gera inquietação, irritação e uma sensação crescente de exclusão emocional. Ele pode insistir por um tempo, mudar a estratégia, alternar entre frieza e aproximação, tudo para ver se alguma reação surge. Quando nada acontece, o impacto psicológico é maior do que ele esperava. Aqui, o sofrimento começa a ganhar densidade. O narcisismo percebe que não se trata de um jogo passageiro, mas de uma perda real de acesso emocional. Essa constatação não traz aprendizado, traz desgaste. O ego começa a sentir o peso de não ser mais central, e isso dói mais do que qualquer confronto. Essa etapa marca o momento em que o narcisista entende, mesmo sem admitir, que algo escapou do alcance dele. Etapa 7. A solidão que ele nunca admite. Chega um momento em que o narcisista começa a sentir algo que sempre tentou evitar: solidão. Não aquela solidão óbvia, de estar fisicamente sozinho, mas a sensação de vazio mesmo estando acompanhado. As relações rasas que antes serviam como distração deixam de preencher. Conversas superficiais cansam rápido, presenças não aquecem, e nada parece realmente alcançar o que ele espera sentir. No narcisismo, a companhia sempre foi usada como anestesia emocional, e quando essa anestesia perde efeito, o desconforto se instala. Ele pode até estar cercado de pessoas, mantendo aparências, saindo, interagindo, mas internamente existe uma desconexão crescente. O narcisista percebe que não consegue criar profundidade real, porque profundidade exige entrega, e entrega sempre foi um risco que ele evitou. Essa constatação não vira consciência clara, vira incômodo difuso. Ele sente que algo está faltando, mas não sabe exatamente o que, e isso o deixa inquieto nos momentos de silêncio. Com o tempo, esse vazio deixa de ser momentâneo. Não é mais um sentimento que vem e vai, passa a acompanhar o dia a dia. O narcisismo começa a se sustentar apenas na imagem externa, enquanto por dentro a sensação é de isolamento emocional. Ele não fala sobre isso, não admite, nem busca ajuda, porque reconhecer essa solidão seria admitir fragilidade. Então ele segue fingindo normalidade, enquanto o peso interno aumenta aos poucos. Essa solidão silenciosa é uma das experiências mais difíceis para o narcisista, porque desmonta a fantasia de autossuficiência. Ele sempre acreditou que não precisava de ninguém de verdade, apenas de validação. Agora, sem acesso emocional real e sem resposta externa, sobra um espaço interno que não se preenche. É nesse estágio que o vazio começa a se tornar parte da identidade emocional dele, preparando o caminho para o colapso que vem a seguir. Etapa 8. O colapso silencioso. No estágio final não há cena, não há explosão emocional nem confissão tardia. O colapso do narcisista acontece de forma silenciosa, quase imperceptível para quem observa de fora. Ele segue funcionando, cumprindo rotinas, mantendo a imagem, mas por dentro algo essencial se esvazia. O narcisismo sempre prometeu grandiosidade, controle e superioridade. Porém, o preço de ter te perdido aparece agora, como um cansaço emocional profundo. Não é tristeza clara, é ausência. Uma sensação constante de estar vivendo no automático, sem entusiasmo real. Esse esvaziamento interno não vem acompanhado de aprendizado ou arrependimento consciente. O narcisista não reflete, não reconstrói, não integra. Ele apenas continua, sustentando o ego como uma estrutura oca. O que antes era movido por validação externa, agora funciona por inércia. Pequenos prazeres perdem o impacto, conquistas parecem rasas e o dia a dia vira repetição. O narcisismo segue de pé como aparência, mas por dentro algo já não responde, já não vibra, já não encontra sentido. O mais difícil para ele
é que esse colapso não pode ser compartilhado. Não há palco, não há plateia, não há quem valide a dor. O narcisista sofre em silêncio, porque admitir esse vazio seria admitir fracasso interno. Então ele segue fingindo força, enquanto carrega uma sensação de perda que não sabe elaborar. O ego continua intacto na superfície, mas internamente há rachaduras profundas, acumuladas ao longo de todo o processo que começou quando você se retirou. Esse é o preço invisível de ter te perdido. Não é castigo, não é vingança, é consequência psicológica. O narcisismo cobra caro quando o espelho emocional some de vez. O colapso silencioso não destrói a imagem, mas consome o interior. E diferente das fases anteriores, aqui não há tentativa de reativação, não há busca, apenas um vazio que passa a fazer parte da existência dele, mesmo que nunca seja nomeado. Se tudo isso fez sentido para você, comenta: eu escolho me proteger. Isso mostra que você parou de negar o que sentiu e começou a se levar a sério. A confusão, a culpa, o medo e esse cansaço emocional não surgiram do nada. Eles são marcas do narcisismo atuando em silêncio, dia após dia. E entender isso ajuda, mas não resolve tudo sozinho. Ainda existe uma parte aí dentro que precisa ser cuidada com firmeza e clareza. Por isso, você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado. Não é um conteúdo genérico, é um livro virtual, direto, que você recebe imediatamente no seu celular e no seu e-mail. Ele mostra, passo a passo, como quebrar o ciclo do narcisismo sem brigar, sem implorar e sem voltar atrás. Junto com ele, há 2 materiais que completam esse processo. Um ajuda a decifrar a linguagem do narcisista e o outro é focado em reconstruir sua autoconfiança e sua força emocional. O link está no primeiro comentário fixado logo abaixo. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você não está sozinho ou sozinha nesse caminho. Até o próximo vídeo.